Fala, fala, meu povo! Ângelo Ferrari aqui. Vamos que vamos. Boa noite. Segunda-feira chegou nossa aula de segunda. Hoje um tema muito legal. Mas vamos lá. Para quem não me conhece, Ângelo Ferrari, um dos primeiros especialistas em harmonização orofacial, cadastrados, reconhecidos pelo Conselho Federal de Odontologia. Então sou uma das primeiras turmas dos especialistas em harmonização orofacial. Tá lá no meu conselho registrado, especialista em harmonização orofacial. Um apaixonado pelos fios de PDO, e eu te ensino, você, profissional da saúde, a realizar todas as técnicas com os fios de PDO de uma maneira segura, eficaz e simples, reduzindo ao máximo o risco de intercorrências. Vem comigo que hoje é anatomia de temporal. Galera, antes de qualquer coisa, antes de qualquer técnica, antes de pensar em qualquer coisa, o conhecimento anatômico é imprescindível. Galera, antes de tudo, como eu estava falando, qualquer técnica de temporal vem para o conhecimento anatômico. Boa noite, Cláudia, tamo junto. Conhecimento anatômico da área do temporal é muito importante. E hoje quem está no meu temporal aqui, ó, bandeira da Coreia. Por quê? Até que enfim, na última viagem da Coreia, eles adotaram a técnica reversa. Eles adotaram a técnica de fixação na área do temporal. Mas para saber fixar, tem que conhecer a anatomia, os principais ligamentos, os pontos mais fibrosos, é isso que eu vou mostrar para vocês. Tem que conhecer a anatomia vascular para evitar intercorrência, evitar edema, evitar hematoma. Tem que conhecer a anatomia nervosa, onde passam os principais ramos e onde esses ramos estão anatomicamente falando. Tá mais superficial? Por exemplo, a gente vai falar do ramo temporal ou ramo frontal do nervo facial. Ele tem uma área que é muito sujeita a ser lesionada. Então a gente tem que conhecer os planos para prevenir intercorrência. Falando em intercorrência, a minha tríade, para quem nunca ouviu eu falar isso, perfeito, Dalva, PMMA, uma das principais indicações. Tira o boné, porque meu boné tá tão bonito. Tirar o boné, tô careca. Tirei o boné. Vocês são demais, cara. Tirei o boné. Meu boné da Coreia é uma das principais indicações da ancoragem temporal, da técnica reversa, é quando a gente não pode, quando a gente tem implantes definitivos na área que a gente precisa passar com os fios. Mas vamos lá, vamos começar. Tirei o boné, mas vou botar de novo. Vamos ficar com a Coreia na cabeça. Vamos lá, gente. Essa foto que tá aí, eu sei que no vídeo não parece tão claro, não parece tão... as estruturas têm uma luminosidade que não dá pra gente enxergar direito. Isso aqui foi em um dos meus cursos, Drat Anatomy. A gente fez... Quem é aluno Drat Anatomy quem é aluno Drat não passa sufoco, é isso. A gente fez essa passagem. Para quem não sabe, eu tenho um curso de fios em cadáver fresco, é um Drat Anatomy. A gente faz todas as técnicas e a gente sabe o porquê de cada inclinação, o porquê de cada orientação para seguir no plano. O primeiro porquê é para não lesionar. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Estava pedindo ajuda para Alice, mas agora eu já me localizei aqui. Para não lesionar essa artéria aqui, ó. Para não lesionar esse ramo. Vou sair aqui da frente, vocês não estão enxergando, né? Ó. Ramo frontal da artéria temporal superficial. Esse aqui, ó. Ramo frontal da artéria temporal superficial. O fio vai passar por baixo
desse ramo frontal da artéria temporal superficial. A artéria temporal superficial, ela sobe aqui, ó, junto ao tragus, e se divide num ramo frontal e num ramo parietal. E isso precisa estar muito claro na cabeça de vocês, que esses ramos arteriais, eles estão na terceira camada da face da área do temporal. Vamos ver a área do temporal em camadas? Gente, perguntas. Eu vou deixar uma caixinha de pergunta logo assim que acabar a live nos stories. Por quê? São muitas perguntas, eu não consigo responder. E aí eu vou respondendo aos poucos. Mas vocês podem colocar aqui no balãozinho ali da interrogação. Acabando a live, eu vou deixar uma caixinha de pergunta e eu também continuo respondendo as perguntas de vocês. Tudo bem? Não vou ficar parando agora, senão a gente não prossegue e não alinha o raciocínio. Boa noite, gente. Seja bem-vindo. Hoje é anatomia do temporal. Vamos lá. Área do temporal em camadas. Olha essa imagem. Que sensacional. Área do temporal em camadas. Aqui. Vamos lá. Primeira camada. Opa. Primeira camada. Pele. Epiderme mais derme. Então, primeira camada, pele. Segunda camada, o nosso subcutâneo, tela subcutânea. Então, é essa camada aqui, ó. A terceira camada é fáscia temporal superficial. Anota isso para não esquecer. Anota. Primeira. Vou ficar bonito aqui, ó. Primeira, segunda, terceira. Para vocês se localizarem, a fáscia temporal superficial tem a coisa hoje, hein? Não é isso. Para vocês se localizarem, fáscia temporal superficial. Fáscia temporal superficial. Fáscia temporal. Fáscia temporal superficial. Onde está o instrumento é onde a gente tem que ir com o nosso fio. Por baixo da fáscia temporal superficial. A fáscia temporal superficial, mostrei para vocês, é a terceira camada. É a terceira camada a fáscia temporal superficial é a terceira camada que a gente está aqui.
A terceira camada da área do temporal, a terceira camada, face temporal superficial, ela é contínua com a terceira camada da área abaixo do arco zigomático. Preste atenção. A fáscia temporal superficial é contínua. Vou fazer aqui para vocês, ó. Fáscia temporal superficial é azul. Fáscia temporal superficial é azul. Fáscia temporal superficial é contínua com o nosso ismás, que é considerado na face lateral a terceira camada da face. Nessa área aqui, abaixo do arco zigomático, a fáscia temporal superficial é contínua com o ismás. Primeira camada, epiderme-derme. Segunda camada, subcutâneo. Terceira camada é o ismás. Então, na face lateral, a terceira camada é o ismás. Só para vocês terem noção, lá embaixo, terço inferior, a gente tem o nosso platisma, que é contínuo. Então, toda a face lateral tem uma continuidade, desde lá de cima, face temporal superficial, ismás e platisma. A face lateral, segundo Cotofana, aquele artigo da linha de ligamento imaginária do Cotofana, para trás da linha de ligamento eu tenho uma organização em camadas. Eu estou falando dessa continuidade da terceira camada lá do temporal. Então vocês entenderam? Isso aqui tem que estar claro. Vamos lá escrever. Pele, subcutâneo, fáscia temporal superficial. Na fáscia temporal superficial, eu tenho ramos da artéria temporal superficial, como a gente viu naquela primeira imagem no cadáver. E a área alvo para os fios de PDO é a fáscia temporal profunda. Fáscia temporal profunda está abaixo da fáscia temporal superficial e está em íntima relação com o músculo temporal. Em íntima relação. Essa aqui, ó, é o nosso alvo. Vou dar um zoom aqui para ficar bom. Fáscia temporal profunda. Do inglês vem o deep, que é o profundo. Fáscia temporal profunda. Essa é a camada alvo.
Vocês conseguem perceber que está em íntima relação com o músculo? Então a inclinação que eu subo com o meu fio na área do temporal é muito importante. É muito importante. Para mim, uma das principais orientações quando a gente fala de técnica reversa, de fio ancorado, é a inclinação de subida. Por conta disso tudo que eu estou falando para vocês. Vamos seguir. Dito isso, vamos para essa imagem aqui. Agora, eu removi algumas camadas. O esquema mostra o que tem por baixo da primeira camada. Aqui a questão, primeira camada, segunda camada, terceira camada, fáscia temporal superficial, e aqui está a nossa fáscia temporal profunda. É aqui que o nosso fio tem que vir. O nosso fio tem que passar por baixo vamos melhorar isso aqui, ramo frontal da artéria temporal superficial. O que vocês viram lá na peça anatômica está aqui na ilustração do Atlas. Presta atenção em mais alguns pontos. Vou botar em azul, estrutura fibrosa em azul. Septo temporal inferior. Septo temporal superior. Presta atenção nessa sacada. O limite superior é o septo temporal superior. Um ponto importante de ancoragem inferior é o septo temporal inferior. O septo temporal inferior, gente, a gente utiliza tanto na técnica inversa quanto na técnica tradicional. Quem é Drate aí sabe que os meus pertuitos são localizados de acordo com uma maior área fibrosa e fugindo da vascularização, fugindo da inervação. Então o septo temporal inferior, ele sai da placa de adesão temporal e vai para a inserção mais alta da orelha. Por isso que na técnica Drate, os pertuitos são aqui, ó. Longe do ramo frontal, abaixo do ramo frontal e acima da zigomática orbitária, que é outra artéria, outro ramo importante da artéria temporal superficial que sobe aqui, ó. A artéria temporal superficial emite o ramo frontal e emite o ramo
zigomática orbitária. Artéria temporal superficial, passa aqui junto ao tragus. Bota o dedinho aí, eu faço isso nos cursos. Bota o dedo em cima do tragus. Sente a artéria pulsando. É uma artéria muito calibrosa. E seus ramos também são calibrosos. Então eu não quero pegar nem o ramo frontal, nem a zigomática orbitária. Os meus pertúitos na técnica tradicional são aqui, ó. Entre esses dois importantes ramos. O septo temporal inferior fica aqui. A gente precisa, na ancoragem de temporal, passar pelo septo temporal inferior. E aí quando a gente está subindo com o fio aqui, ó, é uma área que a gente escuta um estalido, rompendo o septo temporal inferior. Então vamos lá. Vou deixar aqui desenhado para vocês. Septo temporal inferior e septo temporal superior. Vamos ver isso em uma imagem sensacional? Se localizem nessa imagem. Septo temporal superior tá aqui, ó. Fáscia temporal superficial. O nosso fio, gente, tem que vir aqui, ó. Fáscia temporal profunda. E aqui tá o septo temporal inferior. Conseguem visualizar isso? Essa imagem precisa estar clara na cabeça de vocês. Olha as estruturas. A cânula termina aqui, ó. Ela precisa passar aqui e passar no septo temporal inferior e terminar no septo temporal superior. Plano de instalação. Fáscia temporal profunda. Olha essa outra imagem. Só para vocês entenderem o septo temporal inferior. Olha como ele é visto dissecado. Olha que... Opa! Olha que linda essa imagem. O nosso fio vai passar aí. A posição. E eu tenho aqui fáscia temporal profunda. Fáscia temporal profunda. O fio vai vir lá de baixo, vai passar aqui e vai passar aqui, ó. Septo temporal inferior. É a estrutura que eu tô falando para vocês. Importantíssima para a fixação dos fios. Então, o fio vem lá de baixo. Quando passa pelo arco zigomático, vai romper, vai ter que ir em direção à fáscia temporal profunda e vai passar por essa estrutura fibrosa que é o septo temporal inferior.
conhecimento anatômico para ter melhor resultado com suas técnicas. Entendam essa imagem. Artigo do Cotofana. Agora vocês estão vendo em peça anatômica. Vocês estão vendo uma peça anatômica. Aqui eu tenho osso. Não é aí que vai o fio. Aqui eu tenho músculo. Músculo temporal. Não é aí que vai o fio. Onde vai o fio, gente? Fáscia profunda. Fáscia profunda do temporal. Aqui eu tenho a fáscia superficial. Fáscia profunda temporal. Artigo do Cotofana, esse aqui. É um artigo de preenchimento. Aqui tem até o bolus de ácido hialurônico, ó. A gente podia discutir. O que vocês acham de discutir esse artigo na próxima aula? É um artigo de preenchimento, mas eu usei muito. É um artigo de preenchimento, mas eu usei muito para estudar anatomia da área de temporal. Quem vem comigo nesse artigo aí? O que vocês acham? Fala comigo. Tô vendo vocês aqui. Artigo sensacional esse. Vamos ver um vídeo? Olha esse vídeo aqui do Drat Anatomy. Um vídeo de técnica. Tô entrando onde? Acima do arco zigomático. Tô subindo, atravessei o septo. Tum! Atravessei o septo. Olha a inclinação. E tô indo até o septo temporal superior. Isso é o que a gente treina. O ângulo de instalação. Vocês viram que eu pincei ali? O pinçamento é muito importante também para a técnica do temporal. Quando eu pinço forte nessa área aqui, ó, o que eu levanto? Epiderme, derme, tela subcutânea e a fáscia temporal superficial. Isso aqui tem que estar na cabeça de vocês quando vocês estiverem fazendo, porque o fio vai vir aqui, ó. O fio vai vir aqui, ó. Assertividade na técnica. Uma das condições para você ser assertivo. Onde, Ângelo? Assertividade. Onde tem que ir? Fáscia profunda do temporal. Esse pensamento é muito importante. Porque levanta a fáscia temporal superficial, levanta aquele ramo frontal da artéria temporal superficial, e você tem maior assertividade na instalação do fio
um temporal. Olha isso. O último Draht Anatomy, olha o que a gente fez. Eu estou passando por baixo da artéria temporal superficial. É isso que precisa estar na cabeça de vocês. É isso. Isso a gente faz no Draht Anatomy. Ó o comercial. Tá lá, ó. Entrou, caiu, pinçou, subiu, fáscia profunda do temporal. Não é fáscia temporal superficial porque tem artéria temporal superficial. A gente busca pontos de fixação rígidos, que não tem muita mobilidade. E a fáscia temporal profunda é um dos principais pontos de fixação da face. Vou rodar de novo, hein? Preste atenção. Entrei, caí. Essa hora é o mais importante. A cânula vai vir aqui, ó. Isso tem que estar visualmente claro na cabeça de vocês. Quem me ensinou muito de anatomia da área do temporal foi Dr. Kim. Prazer enorme de ter feito a revisão científica. Eu fiz a revisão científica do professor Rigi Kim. O livro dele, que tem aqui no Brasil, Ultrassom e Anatomia para Procedimentos Minimamente Invasivos, eu tive o prazer de fazer a revisão científica. Ele fala muito dessa anatomia. Vamos ver aqui? E aí eu vou acrescentar mais um conceito para vocês. Primeira camada que a gente falou, pele. Depois, subcutâneo. Depois, fáscia temporal superficial. E ele bota até aqui os mais, ó. No início da live eu falei para vocês da continuidade. Abaixo tem uma camada de gordura. Cotofana descreveu nessa área 10 camadas. Eu vou falar uma a uma para vocês dessas camadas. O fio vai vir na fáscia temporal profunda. O que eu vou acrescentar para vocês aqui é que a fáscia temporal profunda se divide em uma lâmina superficial e uma lâmina profunda. Essa divisão é outra área importante para fixação. Essa divisão acontece aqui, ó, no arco zigomático. Vou repetir. Só mais uma vez. A fáscia profunda do temporal vem descendo em direção ao arco zigomático e se divide em duas lâminas. Lâmina superficial da fáscia profunda passa à frente do arco zigomático. Lâmina profunda da fáscia profunda do temporal passa por trás do arco zigomático. As duas lâminas descem e vão formar lá na face média a fáscia parotídeo-macetérica. Então, de novo, tudo tem continuidade. A gente está provando a continuidade dessas fáscias. Outra imagem dessa.
Agora, em ultrassom. E a gente tem músculo, pele, subcutâneo, a nossa fáscia temporal superficial. E aqui eu tenho a lâmina profunda e a lâmina superficial passando pelo arco zigomático. Aqui é uma gordura intermediária do temporal. Quando a gente passa com o fio do arco zigomático, o fio tem que vir aqui, ó. Então, acima do arco zigomático, a inclinação é importante para que o fio passe pelas lâminas e vá de encontro à fáscia profunda do temporal. Vamos ver todas as camadas? Essa imagem aqui é sensacional. Essa aqui, ó. Galera do Dration já tem ela. Dez. Músculo. 6 e 8 são as lâminas que a gente falou. 6 é a lâmina superficial, 8 lâmina profunda. A gordura que eu falei para vocês, gordura intermediária, o arco zigomático. Aqui eu tenho pele, subcutâneo, fáscia superficial, com as artérias, ó, artéria e inervação. Vou dar uma colher de chá para quem está comigo até agora. Rápido. Galera do Dration tem isso já. Tá aí, ó. Todas as camadas. Eu falo que a minha função aqui é ajudar vocês. A minha função é trazer a luz, trazer a claridade, principalmente o olhar anatômico. E aí, vocês têm que aprender a correlacionar a anatomia com a prática clínica. Tem muita coisa ainda para a gente estudar de área de temporal. Muita coisa que eu vou abordar em uma aula do Dration a jornada, só de anatomia. E a gente vai falar um passo a passo. Tem artigo de ultrassom mostrando essas camadas, mostrando as lâminas. Ramo frontal da artéria temporal superficial, músculo, osso temporal. O estudo com ultrassom é muito importante para a gente achar, para a gente ter noção dos achados anatômicos. No início da live eu falei, ramo frontal da artéria temporal superficial, está perto do tragus, ramo zigomático orbitário. O que tem aqui de importante
Vou botar azul porque é estrutura fibrosa. Sai da placa de adesão e vem para a inserção mais alta da orelha. Septo temporal inferior. Comecei a aula falando disso, ficou ruim. Septo temporal superior. Isso tem que estar na cabeça de vocês. A gente nem falou da inervação. Tá aqui, ó. Essa é a imagem que fala do ramo do nervo facial que passa aqui e tem risco de ser lesionado. Então, gente, muita coisa ainda de anatomia. Aqui fala, ó, um atlas de cirurgia. Arco zigomático é a área mais propícia, o meio do arco zigomático é a área mais propícia para lesionar esse nervinho que eu estou falando para vocês. Volumizar têmpora. Para volumizar têmpora, podemos usar o filler, o fio filler. Podemos. A gente fez hoje, aqui, ó, sensacional. Sensacional. Mas preste atenção. Não é uma volumização como se fosse com Epitic 500. Não é. Mas a gente usa muito o fio filler para a volumização dessa área. Galera, beijo, fiquem com Deus. Espero vocês na aula de quinta. Vem comigo, vem pro Drat Anatomy. Vem estudar isso na peça anatômica. Drat Anatomy, 6 e 7 de outubro, lá no ITC São Paulo. Bora!